auditor aprovado aqui, ali, ali, ali. Ele fala, mas ele não tem ninguém atestando isso, independentemente, com credibilidade. Para quem entende, para quem está no mercado, mesmo ele chegando com um certificado de curso de participação numa certificadora, sabe que ele não é certificado, acreditado pelo Inmetro. Ele foi aprovado no curso daquela certificadora. Mas o mercado tem uma certa... É complexo para entender. Tudo bem. Entendeu? Agora só se lembra que os auditores líderes são certificados, pelo menos para uma empresa que trabalha no Brasil, que é inglesa, origem inglesa, certificados junto ao IQA. Então, eles são certificados efetivamente. Não, outra coisa é o seguinte, o IRCA, né? O IRCA é um outro organismo de certificação de auditores, que é baseado na Inglaterra, e ele certifica também, assim como o RBQSA, assim como o RAC. Exatamente. E esse pessoal usa a estrutura do IRCA lá fora, e mesmo assim consegue fechar um processo em 6 meses. Bem, agora uma última intervenção do Otílio, para a gente depois tirar uma proposta aqui real, ou no documento, de uma comissão. Então, Otílio, depois eu tenho uma proposta, não sei se alguém tem alguma outra, tá? Tá. É o seguinte, eu acho que a gente, depois de toda essa exposição, acho que voltamos para o começo. Ou seja, a qualidade do relatório é, de certa forma, o indicador, já que a gente usa tanto o termo indicador, de referência da equipe auditora. Ou seja, se nós tivermos um relatório fraco ou tendencioso, ele vai estar mostrando que a equipe não soube atender a todos os parâmetros necessários. Ele é um elemento de referência de quem o fez. Se houve erro, se houve falha, ele vai estar mostrando o que a equipe evidenciou, ou seja, a sua própria qualidade. Então, volto aqui ao ponto que o RAC pede como comprovação de auditoria, partes do relatório para aferir a real participação na auditoria. O que a gente aí passaria o problema, então, para a MMA. Então, a gente pode disponibilizar partes do relatório para quem pede, mesmo sendo um organismo de governo, o que não, até o momento não é uma coisa correta. Ou então, descobrir um meio de avaliar esse relatório e ser um referencial para quem o fez. A partir daí, a minha proposta, que seja criado níveis de auditores. Se o RAC é tão exigente em termos da qualificação do auditor, que ele tem que ser isso, A, B ou C, então se criar também qualificação A, B ou C, 1, 2, 3. Auditor nível 1, ele tem capacitação só para gestão, por exemplo. Nível 2, ele tem capacitação para gestão e campo. Ele é um elemento que tem mais visão, ele pode compor uma equipe, porque a equipe tem sempre que ser composta por gestão e campo, sempre. Então, nível 2. E nível 3, um auditor que tenha todas as composições e ainda possa ser o líder da equipe. E mais a sugestão falada ali, de que mesmo um auditor ainda não líder, sob a supervisão do líder, assuma a liderança daquela auditoria, já como um treinamento para vir a galgar o posto. Ou seja, o próprio auditor líder, referenciado no RAC, autorizado, certificado, com todas as qualificações, seria o elemento testemunha, o elemento certificador, ou pelo menos avaliador, de que alguém que está num patamar inferior possa galgar postos para cima. Afinal de contas, nós estamos num processo que tem que ser contínuo. Não é manter os auditores líderes para sempre e os que querem começar, nunca começar. Esse está sendo uma tremenda barreira. Ok? Só isso para fechar. O Ministério do Meio Ambiente precisa ser aquele que aprova, enfim, que participa e diz, é isso. Porque senão vai acontecer que um organismo faz de uma forma, o outro faz de outra, e isso é complicado. Então, a formação de um grupo de trabalho, e aí, gente, é um grupo de trabalho com representantes das partes interessadas. Não é colocar aqui 20 cabeças para falar, porque não vai sair. Então, tem que haver os auditores, e aí, falando, não sei quem que falou sobre reunir os certificadores. Na verdade, os certificadores são parte desse processo, mas, na verdade, eles são a parte menos importante desse processo. Quem tem que estar nesse processo de discutir quais são os requisitos são
as partes interessadas, os auditores, quem são os clientes desse relatório? Quem é que pode dizer se esse relatório está bom, está servindo ou não para aquilo que ele se propõe? É o IBAMA? Então, o IBAMA tem que estar aqui, as empresas que contratam, os auditores, e aí a gente está falando de 2 ou 3 representantes, tá? E os organismos de certificação para dar o suporte com a tecnologia de certificação de pessoas, se é esse o caminho que a gente vai buscar. Porque aí a gente vai estar colhendo as informações do que vocês entendem que deve ser a competência desse profissional, quais devem ser os requisitos de aprovação, de recertificação, de manutenção, periodicidade. E aí a gente vai formatar algo para ser encaminhado para o Ministério do Meio Ambiente e, se aprovando, a gente passa a aplicar. Todo mundo dentro da mesma regra. Eu posso, dando continuidade, eu tenho uma proposta por tudo que eu ouvi, tudo que eu entendi aqui. Eu proporia, em nome do Clube de Engenharia, talvez do CREA também, que eu sou conselheiro, a gente criar um grupo de trabalho com um representante do RAC, do RAB, 2 ou 3 dos auditores e empresas de auditoria e dos auditados. Junto com o clube e com o CREA, a gente fazer uma proposta para ser levada primeiro ao Ministério de Meio Ambiente. A gente vem de baixo para vai ao meio ambiente, e do meio ambiente é que vem determinando novas normas que teriam que se adequar. Mas eu acho que se a gente fizer um trabalho conjunto com os certificadores, os auditores, os auditados, a gente pode... Não, é ao contrário. O IBAMA já é subordinado ao meio ambiente. Acho que a nossa proposta, a minha ideia é levar a proposta para o meio ambiente. Depois, o meio ambiente aqui, com o comando do IBAMA, se me falha a memória... eu acho que o não, IBAMA... vai fazer isso, vai ser o CONAMA, que é o órgão... Então a gente leva, então nós levamos ao CONAMA, nós podemos fazer esse grupo de trabalho e levar ao CONAMA. A minha proposta é que a gente faça um grupo nosso, leve ao CONAMA e o CONAMA ao meio ambiente. O que acontece é o seguinte, você vai estar fazendo o processo 2 vezes. Se você levar uma proposta, ela vai ter que ser apreciada por um grupo de trabalho do CONAMA. Mas... Então a sugestão é que seja criado logo um grupo de trabalho do CONAMA e essas pessoas participem desse grupo de trabalho com o CONAMA, porque existe a participação da sociedade nesse grupo. Mas basta se mobilizar. Eu acho que nada impede que a gente tire uma proposta e vá ao CONAMA junto desse grupo de trabalho. Não adianta o CONAMA chegar, eu acho que vai voltar a mesma visão. Se a gente está com uma visão, que a gente está com, tem problemas de auditores, problemas de auditado, problema de certificadora, nada melhor que nós estamos sentindo fazer e o contato com o CONAMA nós temos. Nós podemos chegar no grupo do CONAMA. Mas se passar tudo para eles, eu não vejo por que a gente continuar fazendo isso. Sinceramente, eu acho que não vejo. Se a gente não começar, que somos os principais interessados, eu acho, manda para o CONAMA e deixa de novo que vai continuar. Eu estou fazendo uma proposta aqui em que eu convido um representante do RAC, do RAB, dos auditores, dos auditados, do Clube de Engenharia cabeçando, e que a gente chame o CONAMA, entendeu? E que a gente faça uma proposta, leve para o CONAMA e o CONAMA tem os trâmites. Mas quem que vai trazer os problemas? Somos nós. O CONAMA não vai trazer, o CONAMA vai querer resolver. Mas se nós não trouxermos os problemas, o que nós vamos resolver? Deixa com eles e continua a luta. E para que nós fizemos isso hoje? Trabalho não é para trazer problemas, é para encontrar soluções. Exatamente, é isso que eu estou... Então, mas nós temos que trabalhar para resolver. Então, eu estou fazendo uma proposta, não sei se alguém encaminha outra, tá? Em que eu proponho um grupo de trabalho exatamente com prazo, 60, 90 dias que seja, nós elaboramos um documento junto ao CONAMA, com a conversação com o CONAMA nós faremos, tá? Eu sei que eles têm um grupo de trabalho deles, mas a gente já pode falar nosso para dar subsídio a eles. Muita gente que vai ter que dar o subsídio. Não adianta o CONAMA ver se você não tem subsídio. Tá? Então essa é a minha primeira proposta. Não sei se alguém quer encaminhar alguma outra coisa. Deixa eu complementar. O grupo de trabalho, lógico, tem que ter todas as partes interessadas. Todas. Todas as partes, desde o órgão regulamentador até o auditado, inclusive passando para o auditor. O Ministério do Meio Ambiente tem que estar no meio. Eu penso, Marcelo, o que eu queria enfatizar
que o IBAMA, por ser o mais diretamente interessado, é o cliente final, da ponta. Eu acho que porque IBAMA, se a gente chama chegar ambiente. no Ministério do Meio Ambiente sem ter passado pelo IBAMA, a gente corre o risco de chegar lá e ter falha. Então, IBAMA para o grupo de trabalho. Eu falei MMA, mas... SISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente, aí nós temos Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é formado por vários membros dele. No CONAMA, o IBAMA está lá. Não, Tá. O MMA também. tudo bem. Então eles vão estar participando disso. Não, mas... Não, a ideia é que eles discutam junto, para quando a proposta chegar lá, já com a anuência deles. Tudo bem, são duas propostas que a gente tem aí. Uma, que vem aqui dentro. Desculpa, é que está sendo gravado e tem pessoas atrás da câmera lá que não sabem quem é que está falando. Gente, Isso. tchau para minha sobrinha, que faz aniversário hoje. O que acontece é que parece que esse momento dessa proposta é só para qualificação de auditores, que eu acho super importante. Mas tem uma coisa também que tem que ir nessa proposta, que vem antes, que a gente falou aqui, que é o termo de referência. Porque não adianta qualificar auditor se não tiver termo de referência qualificado. Então, a primeira proposta, que eu acho que tem que ser, é um grupo de trabalho para fazer a melhoria, para reavaliar a resolução CONAMA 306. Acho que essa é a primeira. Depois a qualificação de auditores. E depois uma terceira, para ir diretamente com o IBAMA, que gerencia o processo de auditoria, é especificar qual a melhoria que pode ser feita nesse processo que existe hoje. Em termos de tempo, em termos de frequência, em termos de anualidade. Então, são três propostas distintas para três situações. Uma é o termo de referência, outra é a qualificação de auditores e a terceira é melhoria do processo executivo de auditoria em si. Eu acho ótimo, é um trabalho completo. Você, como é auditor e tem empresa de auditoria, já pode fazer parte da comissão, porque a gente faz um trabalho triplo, do mesmo jeito que eu vou convidar algum representante do RAC, do RAB, você está convidado, o Otílio está, e a gente já cria um grupo, e tudo que é sentir, como foi dito aqui, a gente tenta elaborar um documento, tá? Essa seria a proposta. Eu só insisto na participação do IBAMA, porque assim, Afonso, eu entendo que no CONAMA está o Ministério do Meio Ambiente, está o IBAMA, mas as pessoas, a gente está fazendo aqui um trabalho técnico, a gente precisa ter aqui a pessoa envolvida do IBAMA. Por quê? Para quando chegar lá, não ser só uma decisão, mas sem ter o conhecimento da causa. Então, eu acho que no processo de revisão da resolução CONAMA 306, e nesse processo de revisão dos requisitos de certificação, a gente já tem uma pessoa do IBAMA aqui participando, porque esse trabalho não tem jeito, a gente não faz lá nos conselhos, a gente faz aqui. O trabalho anterior leva a proposta... Poderia até dizer mais ou menos um pouquinho a confusão. Vamos esclarecer um pouquinho. Trabalho no CONAMA. Como que funciona hoje? O Conselho é composto por 107 componentes, representantes dos estados, municípios, organizações civis, empresariais, membros do Ministério, IBAMA, todos os ministérios têm assento, então somos hoje 107. A gente precisa que alguém encampe a nossa ideia, aqui já estou tomando como nossa, para apresentar isso ao Conselho. O que eu discuto muito é que isso já chegue mais preparado, mais amaciado, porque realmente falta lá, como é um campo muito grande, um espaço para essa discussão técnica. O que já sai daqui mais preparado é mais facilmente digerido lá dentro. Tem os grupos de trabalho, sim, que são operados dentro das câmaras técnicas. Então, eu entendo que isso aqui vai para a Câmara Técnica de Qualidade Ambiental. Lá dentro, a gente pode formar um grupo de trabalho que vai discutir, que são pessoas indicadas pelos conselheiros e pessoas especializadas. Tá? Então, não tem um número restrito de pessoas, tem o convite do Ministério para a composição desse grupo de trabalho. Tá bom? E aí eu acho que o assunto pode andar, mas uma proposta saída daqui é muito bem-vinda. Afonso, sem puxar brasa para minha sardinha, mas essa casa aqui, por tradição, ela tem voz e voto no governo. Então, já é um meio caminho andado, né? Alguém tem mais alguma proposta?
Oi? Tá. Alguém tem mais alguma proposta? Então vamos encaminhar. Então, todo mundo de acordo que a proposta. Estão todos a favor que a gente crie uma comissão de trabalho com representante, um grupo ou comissão que seja, RAC, RAB, auditores, auditados, Clube de Engenharia, CREA, e possível, começando um início disso. Aí a gente chama o IBAMA e dá continuidade ao trabalho. E as empresas? Né? Não, já está, são as empresas, auditores e empresas de auditoria. E, então, também, as auditadas, auditores, nós vamos convidar as auditadas que queiram mandar seus representantes. Tá? Não. Ou quem que está faltando? Auditores. Então, auditores e empresas de auditoria. Tá? Auditados também. Tá? Eu acho que tem que ser um representante de cada linha para a gente poder fazer junto com o RAC, com o RAB, para a gente poder criar um documento, para a gente vai ao IBAMA, dar a final, para depois a gente fazer um segundo encontro, fechando um documento com a chancela do Clube de Engenharia. E possivelmente do CREA também. Tá? Então, eu queria aqui agradecer a presença de todos, principalmente dos palestrantes, da Clarice, do Marcelo, da Carmen, de vocês. Tá? Eu esqueci até de me apresentar, eu sou o engenheiro Fernando Lima, eu sou chefe da divisão de exercício profissional, sou conselheiro do Clube de Engenharia, sou conselheiro do CREA também. Fiz o curso da Yara, por isso que eu tenho alguma noção disso daí. Sinto também esse problema de ser hackeado, embora eu tenha 30 e tantos anos de trabalho com engenharia, faça laudos, emito laudos, perícias e tudo, tenho um conhecimento muito grande, como disse, as minhas ARTs, meus certificados, dão um livro. Então, eu acho, e eu tenho muita dificuldade de ser hackeado, porque com toda essa experiência, toda essa gama, e para mim fica difícil. Já fui à plataforma, já fui em diversos trabalhos operacionais, e dentro dessa dificuldade que quando eu tive no curso dela, é que a gente propôs a fazer uma ideia que unisse, até por causa da demanda também, né? Se você tem 42 e o mercado precisa de 100, 100 e pouco, alguma coisa está errada. Então, é por isso que a gente se prontificou aqui. Eu queria agradecer a palavra a todos e passar mais uma vez a palavra final, se alguém tem mais algum, um comentário final, para a gente poder encerrar. Marcelo, alguma coisa a falar? Queria só, na verdade,